Olha aí, quem tá de volta no Instagram. Vamos meu povo, que aqui nós estamos ao vivo pelo Instagram. Que alegria, mais uma noite seguida e terceira noite seguida de aula. Uma correria danada pra estar aqui. Olha aí o pessoal entrando, chegando de uma vez, só alegria. Ótima noite aí, Pablo, meu querido, seja muito bem-vindo. Mas quem tá chegando é a Vanessa, Jean Werner de Figueira, se eu não me engano, né? Seja bem-vindo, meu querido. Ó o Luiz aí, a galera já chegou dando coração, assim que eu gosto, hein? Vocês estão pegando a minha linha já de trabalho. Cara, eu tô numa correria hoje, foi barra pra gente conseguir chegar aqui nessa live de hoje, tô até suando com esse calor. Mas vamos que o show não pode parar. Hoje, olha a Sônia aí de Bagé, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, minha querida. Gratidão, gratidão imensa. Então, meus amados, vocês estão prontos? Tá tudo certinho aí? O áudio tá chegando bem, o vídeo tá chegando bem? Me dá um ok aí. O pessoal do Medita Brasil tá chegando na área pra gente ter mais uma aula. Hoje o tema ele vai ser um pouco mais extenso. A gente vai aprofundar ainda mais dentro dos aspectos da meditação. Então fica ligado, só me dá esse feedback. Vocês estão chegando aí, a Nanda, a Vanessa, tudo ok, tudo certinho. Fala, tô ouvindo muito bem, Atar, tudo na boa. Olha esse som aqui do meu notebook. Não vai rolar, hein? Não vai rolar, hein? Deixa eu ver isso daqui pra tirar, só um minutinho. Bem, meus queridos. Aqui. Vamos que vamos, o pessoal tá chegando. Olha aí, ó, o pessoal do coração, o pessoal do coração. Quem tá chegando não sabe como que funciona a minha aula. Eu gosto de coração. Aqui no cantinho aqui, ó, eu não sei se pra você é do mesmo lado, mas aqui no cantinho tem um coração. Quando você manda esse coração, o titio aqui fica empolgado e vai querer falar mais, dar mais conteúdo pra vocês. Então, se vocês querem entrar aqui no flow junto comigo, já vai mandar aí, ó. Oi, tá danado. Que demais, rapaziada, que demais. Sejam todos bem-vindos. Todos aí, canetinha, caderninho e canetinha na mão, que eu já vou começar, hein? Hoje o conteúdo é extenso. Eu quero trazer o máximo de valor que eu puder para vocês dentro desse nosso caminho de expansão de consciência, né? E eu não sei se vocês viram lá no grupo hoje ou aqui no meu post no Instagram, nós vamos falar sobre as 8 fases do caminho interior, né? Ou da expansão consciencial. Então nós vamos nos ater nesse momento a 8 fases que existem dentro da nossa consciência. E embora a gente fale fases, o que dá a impressão de ser algo cronológico, né? Um passo depois do outro, eu vou mostrar para vocês que essas fases elas funcionam sim independentemente umas das outras, mas também existe algo que liga tudo isso, né? Que liga essas oito fases e faz com que elas funcionem de uma forma simultânea, tudo bem? O que eu vou trazer hoje é totalmente aplicado para o nosso desenvolvimento interior, para o aprimoramento da nossa consciência, nosso desenvolvimento mental, emocional, físico, energético. Então fica atento, porque o que eu vou trazer hoje para vocês é uma das coisas mais tradicionais que se tem dentro do estudo da consciência, da espiritualidade, da meditação. Então eu vou trazer algo bem tradicional, só que com uma linguagem mais contemporânea, né? De acordo com o que nós vivenciamos hoje, eu vou adaptar um pouco essa linguagem para que vocês possam ter o máximo de proveito desse conteúdo de hoje, tudo bem? Todo mundo de caderno na mão? Vocês não me responderam, hein? Cadê minha aguinha? Responde aí se estão de caderno na mão que eu já vou começar a metralhar conteúdo para cima de vocês, hein? Ah, que maravilha! Não tem som? Como assim não tem som? Tá sem som, meus queridos? Vocês não estão ouvindo o som? Dá um feedback aqui pra mim, por gentileza. Aí, o pessoal tá ouvindo o som tranquilamente, amigo. Dá uma olhadinha no seu. É a Josi, né? Dá uma olhadinha no seu, Josi. Deve ter algum probleminha na sua configuração, tá bem?
Bom, vamos lá. Todo mundo com som, todo mundo integrado. Sejam bem-vindos, meus queridos. Ótima noite. Caderninho na mão. Vamos lá. 8 fases do trabalho interno, do desenvolvimento da consciência. Da onde que eu tirei isso? Eu estou tirando isso da minha cabeça? Não, eu não estou tirando isso da minha cabeça. Embora muitas vezes eu traga coisas da minha própria experiência, eu não gosto muito de compartilhar teorias de livros, ok? Mas nesse momento eu vou trazer algo para vocês que é muito, muito importante. Em toda a história da nossa humanidade, do desenvolvimento... Ah lá, tá com som, beleza. Então toda essa história de desenvolvimento da consciência humana, da mente, etc., o que é falado como mais tradicional? Qual foi o ponto de cisão entre o que era passado dentro do conhecimento antigo, dentro da meditação, dentro do yoga, dentro das tradições orientais, eram passados, esses conhecimentos eles eram passados de mestre para discípulo. Tanto que se vocês forem pesquisar dentro das histórias orientais, existe muito forte até hoje essa relação entre guru e discípulo, né? Mestre e discípulo. Então como diz, essa tradição do guru ou do guru é muito conhecida no Oriente. Até hoje nós ouvimos resquícios disso, ok? Mas existiu uma época na história humana, talvez 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, onde esse conhecimento ele era passado de mestre para discípulo, dentro dessa hierarquia, por assim dizer. Era uma tradição, ok? Então, para que você tivesse acesso ao conhecimento, a esse conhecimento espiritual e de desenvolvimento da consciência, as pessoas elas tinham que estar unidas a grandes mestres, a grandes instrutores que estavam naquele momento encarnados ali, vivendo na Terra e repassando o ensinamento. Era boca a boca, como é dito, né? A tradição. Com o tempo, o ser humano ele foi ficando com cada vez mais dificuldades de encontrar seres que realmente estavam iluminados, seres que realmente estavam com a consciência plenificada para passar esse conhecimento. Esse conhecimento foi se perdendo, tá? E o que aconteceu? Chegou a um certo ponto, e aí a história real da humanidade, a história aqui do papel, ela diverge de opinião quando isso exatamente aconteceu, mas existem pessoas que relatam isso por volta de 3.000 anos antes de Cristo até a 1.500 anos antes de Cristo. E o que aconteceu nessa época? Existia um grande sábio indiano chamado Patanjali. Quem pratica yoga, quem pratica meditação e gosta de estudar, gosta de buscar conhecimento, provavelmente já ouviu falar desse cara. Patanjali, ele foi o primeiro mestre que sintetizou um sistema iógico, meditativo, de desenvolvimento. Foi o primeiro sábio que sistematizou, ok, uma estrutura de prática em aforismos, em um livro, ok? Aforismos é uma forma de escrita oriental que ela é muito curta. São frases bem sintéticas, bem essenciais e que trazem um profundo significado simbólico, assim como as parábolas de Jesus Cristo, por exemplo. Então, Patanjali, lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ele criou esse sistema e, como diz, ele registrou isso em um livro, né? Claro que aqui naquela época não existia livro, mas ele registrou isso em um livro. E hoje nós temos a obra conhecida como os Yoga Sutras de Patanjali. São 4 livros, né? Ele é dividido em 4 partes, onde em cada uma dessas partes ele trata de coisas específicas. Alguns do caminho prático, outras da filosofia Vedanta, né, que ele sintetiza ali dentro do sistema dele, outros do desenvolvimento dos poderes psíquicos do ser humano, dos poderes meditativos, etc. Então, foi o primeiro esforço conhecido pela humanidade no sentido de sistematizar esse conhecimento meditativo e consciencial. Entendem? Então, o que eu vou trazer para vocês é muito foda, é tradicional, é uma coisa muito real, ok? Que desde os primórdios é a base do que o Oriente veio desenvolvendo depois,
certo? Enquanto tradição escrita, grafada na pedra, no papel, seja lá como for, ok? Então assim, anota isso porque dentro de todo o seu estudo, se você está aqui dentro dessa live interessado na sua certificação como facilitador, você por todo esse trajeto dentro dessa profissão que começa a se abrir para você como uma pessoa que ensina meditação, como uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, você precisa conhecer isso. Você precisa entender porque essas 8 fases, ou 8 portas, né, como é chamada no Oriente, que é o Ashtanga Yoga, mas as pessoas quando falam de Ashtanga Yoga já pensam aquela pessoa fazendo postura aqui e uma belezura e pra lá. Não, cara, a gente não está falando de Cirque du Soleil. Nós estamos falando do yoga meditativo como ele é passado tradicionalmente, desde os mestres mais antigos até os mestres contemporâneos. Quando eles falam de yoga, eles falam do profundo estado de união que surge à medida que você vai conectando as partes da sua consciência. Você vai saindo dessa ilusão de multiplicidade e você começa a trazer, como nós falamos ontem, toda a sua consciência para um estado de unicidade. Né? Ontem nós falamos de unicidade mental, nesse ponto nós já trazemos uma unicidade consciencial, que abarcam outros níveis da nossa consciência. Tudo bem? Fica tranquilo. Hoje é um pouco mais técnico, talvez, a gente vai aprofundar um pouco mais do que nós aprofundamos nas 2 primeiras aulas. Foram aulas um pouco mais simples, né? Coisas mais para iniciantes, mas nesse momento nós damos esse primeiro passo. O primeiro passo em estarmos em contato com o que veio sendo desenvolvido dentro do estudo dessa ciência consciencial. Porque assim como o Ocidente ele estudou toda a ciência por trás do movimento externo, da natureza, da psicologia, da personalidade, etc., os orientais eles se dedicaram profundamente ao estudo do ser interno, ao estudo da psique humana, ao estudo dos pensamentos, das emoções, o que é cada uma dessas coisas, onde elas estão, onde elas têm que estar, na verdade, dentro do processo do desenvolvimento da nossa consciência. Então eles tiveram um olhar muito apurado para isso e desenvolveram muitos conhecimentos. E o que eu quero trazer para vocês na aula de hoje é exatamente isso. É o primeiro conhecimento que foi grafado, ok? Isso é histórico, isso não é uma conversa aqui que eu estou trazendo para vocês. O primeiro conhecimento que foi grafado, escrito, registrado para que fosse espalhado, né, para todos os confins do mundo, como uma rota segura, estruturada, né, como se tivesse toda a tradição tivesse sido sintetizada naquele esforço de Patanjali. Né? E hoje nós temos aí o livro tão conhecido dos praticantes de yoga e meditação, que são, volto a dizer, os Yoga Sutras de Patanjali. Esse foi o primeiro esforço que um sábio ou um mestre fez por registrar um conhecimento sistemático de desenvolvimento da consciência, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Beleza? Todo mundo aí com o caderninho na mão? Quem chegou agora? Todo mundo preparado? Que agora chegou o momento, hein? Vamos ver aqui. Nós estamos já aí bem adiantados. Vamos começar a falar. Vamos lá. 8 fases do trabalho interior, certo? É disso que nós vamos falar agora, as 8 fases do trabalho interior. Primeiro, eu vou falar todas as 8 fases, eu vou usar as palavras originais e vou dar uma tradução, né? Porque não é uma tradução em palavra, é uma tradução em conceitos, ok? Então eu vou falar as palavras originais dos textos sânscritos, vou falar as 8 portas e vou dar a tradução de cada uma delas enquanto conceito para que vocês tenham ideia. Depois a gente vai passar um por um e vai falar um pouco a respeito de cada um desses 8 níveis ou 8 portas do yoga, da união consciencial. Maravilha? Então, vamos lá. Primeiro, yama. Anotem no seu caderno. O primeiro passo é yama. Yama ele pode ser traduzido como restrição, ok? É um dos melhores termos que eu consigo ter, dos que eu já vi de tradução para o termo yama, é restrição. É um dos melhores termos. Então anota aí. Yama é a primeira fase, que significa restrição,
certo? A segunda fase desse trabalho é niyama, ok? E a tradução dela é observância ou disciplina. Eu gosto da palavra observância porque é aquilo, digamos que ele tem o mesmo significado de disciplina, mas ele traz uma conotação menos negativa. Quando nós falamos sobre disciplina, muitas vezes a consciência, principalmente de nós brasileiros, isso soa um pouco negativo, né, para nós. Nós temos muitos conceitos em relação a essa palavra disciplina, então eu gosto do termo observância. É o que nós observamos, o que nós fazemos, o que nós estamos engajados em desenvolver, ok? Essa é a segunda fase. Na terceira fase, nós temos o asana, né? E quando nós falamos de asana, as pessoas já pensam que nós vamos fazer a saudação do sol e todas essas coisas, mas não. No Yoga Sutra de Patanjali, ele nunca quis se referir a asana como essa série de posturas que vieram muito tempo depois dentro da tradição do yoga, com Hatha Yoga, já veio por volta aí do século XV depois de Cristo, né? Ali quando existiu a parte da revolução, quando a gente saiu da Idade Média, ali o Oriente ele floresceu, né, com todo esse conhecimento, e o Hatha Yoga, essas posturas vieram muito depois. Mas o asana, como nós estamos falando dentro da tradição de Patanjali, é simplesmente uma postura física. Uma postura física na qual você vai conseguir passar um bom período de tempo de uma forma confortável. Então, nesse momento, você pode achar que não, mas eu, Antar Firak, estou aqui parado em um asana falando com você. E você, muito provavelmente, também está parado em um asana. Porque, muito provavelmente não, realmente você está parado em um asana. Porque um asana nada mais é do que uma postura de corpo, né, para que você fique ancorado na sua presença, ok? Então, ó, já vai remodulando na sua cabeça todas essas ideias que você tem a respeito dos termos do yoga, da meditação, porque a gente vai fazer realmente uma revolução de crença nesse sentido, beleza? Então, asana é a terceira fase desse trabalho interno. O quarto ponto é pranayama, né? Todas as pessoas falam sobre pranayama como aquela respiração. Geralmente, quando a gente fala de pranayama, novamente temos mais o conceito errado. A gente já vem para aquelas ideias de que você, para fazer o pranayama, você tem que parar aqui a respiração, você respira por essa, aí você segura, solta, tal, respira por essa e tal. Não, meus queridos, não, pranayama não é isso. Pranayama é simplesmente a respiração consciente, ok? Você conseguir dar um alinhamento, você conseguir trazer uma conscientização para o seu movimento de respiração, ok? Então, você trazer consciência para esse processo, você já vai estar trazendo um pranayama. Então, lembra lá que a primeira palavra eu falei yama é como restrição? Talvez uma outra palavra boa também é controle, né? Então, quando você fala controle da respiração, as pessoas estão a pranayama, né? Prana, respiração, movimento do prana, da energia vital, né? Que se mobiliza enquanto nós respiramos. Então, pranayama, restrição ou controle da respiração, ela inicialmente nunca teve essa ideia de controle, de nós estarmos controlando o processo, mas simplesmente de estarmos diante da nossa essência, estarmos conscientes do processo do movimento respiratório e do movimento energético, do movimento do prana, da energia vital, ok? Então, pranayama nada mais é nesse sentido do que consciência da respiração. Não é apenas como nós falamos ontem, respira. Não, é uma junção da tua respiração e da tua habilidade de estar consciente, da tua habilidade em fazer aquele quarto passo que nós falamos ontem, que é estar identificado com a consciência do observador, percebendo que você não é o que gravita ao seu redor, como pensamentos, emoções, etc., mas você é aquele núcleo essencial, profundo, que observa todas essas coisas se movimentando ao seu redor, como se você fosse um sol e todos os seus pensamentos, emoções e situações que ocorrem na sua vida fossem os planetinhas que gravitam ao seu redor. São reais, mas não são o que te define, certo? Faz sentido até agora o que eu estou falando, meus amados? Me dê um feedback para eu saber se está fazendo sentido, se eu estou indo muito rápido, se eu estou indo muito devagar, se eu estou falando besteira. Me fala aí se está ficando claro para vocês
esses 4 primeiros passos do trabalho, ok? Me dá um feedback enquanto eu tomo uma aguinha aqui para a gente dar prosseguimento. Então, passamos aí pelas quatro primeiras fases do trabalho interior. Yama, Niyama, Asana e Pranayama, certo? São os 4 passos. Traduzindo, Yama é restrições ou controle, Niyama é observância ou disciplina, Asana é postura física de ancoramento, né? Deixa esse termo gravado, postura física de ancoramento. E o 4º ponto, que é o Pranayama, é conscientização do movimento respiratório e energético, beleza? Esses são as 4 primeiras fases do trabalho interno, maravilha? Então, vamos passar aí para o segundo quarteto, né? Os próximos 4. A partir desse primeiro trabalho feito nessas 4 primeiras fases, você começa a ter possibilidade de sustentar os próximos as próximas 4 fases, certo? Os próximos 4 níveis. Porque, como eu disse, ao mesmo tempo que eles funcionam todos juntos, simultaneamente, eles também funcionam de forma interdependente, ok? Então vamos lá. Qual que é o próximo passo? Pratyahara. Pratyahara. O que significa Pratyahara? Abstenção ou abstração, melhor, abstração dos sentidos, ok? O que é a abstração dos sentidos? É o ato de quando você está, por exemplo, perto do momento onde você está naquela consciência de transição entre a vigília e o sono, onde você está fazendo aquela transição, você ainda não dormiu, mas você também já não está mais acordado, ok? Dentro desse estado, geralmente você começa a perder como eu diria, a sensibilidade para o que acontece externamente. Entende? Você começa a abstrair os sentidos. Então, você já deve ter tido alguma experiência nesse sentido, que você estava em algum lugar, você estava descansando e você começou a ouvir. Você sabia que tinha alguém ali falando com você, mas a pessoa estava muito longe, a voz dela estava longe. Você estava tão interiorizado, tão para dentro de você, que até mesmo a pessoa foi encostar em você, mexeu em você, você demorou para voltar. É isso que significa a abstração do sentido. Você interioriza, é como uma tartaruga. Quando você ameaça a tartaruga, ela puxa todos os membros para dentro. Da mesma forma que nós, quando desenvolvemos o poder de Pratyahara, essa habilidade de abstrairmos os sentidos, nós encolhemos todos os nossos sentidos para dentro e abstraímos. Nós perdemos o contato, relativamente perdemos o contato com o mundo exterior. Eu acredito que você já possa ter tido em algum momento da sua vida alguma experiência assim, e isso delimita, né, isso define o estado conhecido dentro de todo esse trajeto como estado de Pratyahara, beleza? Logo depois, nós entramos no sexto nível, que é o nível de Dharana. Dharana significa concentração, ok? Então você abstraiu os sentidos, você conseguiu trazer todos os sentidos, né? Yogananda, não sei se vocês conhecem esse mestre Yogananda, um grande mestre de yoga contemporâneo, ele dizia que os nossos sentidos são como telefones. Então, cada um dos nossos sentidos ele está constantemente recebendo ligações. Todas as coisas que solicitam a nossa atenção visualmente, olfativamente, no nosso tato e etc. Então, são várias coisas que solicitam a nossa atenção, ok? E o que ele faz? Ele fala, tira o telefone do gancho. Quando você tira o telefone do gancho, essas coisas elas não solicitam mais a sua atenção. Logo, toda essa atenção, esse poder de atenção que estaria se esvaindo para fora, sendo solicitado por milhares de coisas, e isso começa a voltar para o seu interior. Isso cria muito poder, muito poder. Então você abstrai, você traz todos os sentidos. Quando você traz tudo isso para dentro, você gera pela primeira vez o estado de Dharana, que é o estado chamado de estado de concentração, ok? Essa é a primeira vez que você consegue experimentar o que nós falamos lá na nossa última aula, na aula de ontem, sobre unicidade mental.
Concentração é a unicidade mental. É o ato de você conseguir estar tão concentrado, tão focado em algo que você está fazendo, que você consegue manter a tua mente apenas naquele objeto, certo? Focada naquele objeto, e mesmo que você tenha algumas intromissões de pensamentos alheios ou até de solicitações externas, dificilmente a sua mente vai sair, porque ela gerou muito poder de introspecção a partir do pratyahara, a partir da abstração dos sentidos. Ela se interiorizou tanto que ela conseguiu gerar muito poder de concentração. E aí você pode ter um exemplo prático, às vezes, de pessoas que estão trabalhando em alguma coisa ou tão focadas em algo que você chama, você grita a pessoa e a pessoa não te ouve. Né? Jogando videogame, por exemplo. Algumas pessoas geram um grande estado de concentração jogando videogame, dirigindo um carro, praticando um esporte radical. É necessário esse profundo estado de concentração em muitas situações da nossa vida. Então você também, muito provavelmente, já deve ter tido uma experiência prática como essa, com um grande estado de concentração, que é esse estado chamado por Patanjali de Dharana, ok? E aí nós temos o sétimo nível, que é o nível de Dhyana. E aí nós entramos exatamente no ponto que nós estamos trabalhando nas últimas aulas. Dhyana significa meditação. E eu vou te falar que esse termo meditação ele não é um bom termo, porque meditação ela vem do verbo meditar, né? É um verbo, e meditação jamais poderia ser um verbo, porque não é o que você faz. Meditação não é o que você faz. Então assim, não existe maior erro. Olha, você pode falar isso, não tem problema, mas não existe maior erro do que você falar, vou meditar. Não existe essa possibilidade. Você não medita, a meditação ela acontece, ela é um estado sempre disponível que quando você prepara o campo da forma adequada, quando você cria as condições exatas, ela acontece. Mas não é algo que está no seu controle. Então, por isso que eu digo que meditação não é uma boa palavra, meditar não é um verbo, isso não é um verbo. Nós não podemos fazer de um estado da nossa consciência um verbo, porque não é algo que nós fazemos, é algo que simplesmente existe e que está disponível para nós quando nós criamos a condição. Da mesma forma que o jardineiro ele não faz a planta crescer, ele simplesmente cria as condições com a terra, planta a semente e a própria vida traz aquele movimento de crescimento, aquele movimento do desabrochar da planta. Da mesma forma, nós como jardineiros da nossa própria consciência, nós podemos, através de todos esses níveis trabalhados em conjunto, nós conseguimos preparar um bom campo na nossa consciência e plantar uma boa semente. Isso é tudo que nós podemos fazer para que a meditação aconteça. E é pelo próprio movimento da vida, por nós termos criado as condições necessárias para que a vida floresça, ela acontece por si só, ok? Então, entendam isso com bastante profundidade. Porque Dhyana, vocês vão ver, por exemplo, os tibetanos chamam de Dzan, os japoneses chamam de Zen, os chineses chamam de Chan e os indianos chamam de Dhyan ou Dhyana, ok? Esse termo, ele representa exatamente esse estado que eu estou falando para vocês. O estado meditativo. É um profundo estado de consciência que já é nosso, já nos pertence. Você não precisa acreditar, ter essa crença de que você precisa se esforçar muito para meditar. Não, esse é um estado já existente dentro de você. E eu não estou simplesmente falando de meditação enquanto estado de relaxamento, você ficar aqui, nossa, que gostoso. Ai, eu tô tão calminho. Não, eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando de estado meditativo enquanto realização plena do seu ser. Né? E é uma coisa totalmente disponível para cada um de nós. Basta que nós criemos as condições adequadas para que isso floresça. Tudo bem? Tá fazendo sentido, meus amados? Porque agora eu vou falar sobre o último, que é Samadhi. E aí nós começamos a fazer um pouco de uma explicação mais geral para isso fixar com vocês, beleza? Samadhi, para finalizar, é o último estado, o último nível que é vulgarmente traduzido como êxtase, a suprema realização, o supremo estado. Né? Então, Samadhi ela é a culminância da busca, é aquele estado de consciência onde nós nos fundimos com o divino que existe no nosso interior. Ou como a gente quiser chamar isso que é a nossa realidade mais essencial, certo? Então esse é o último passo
de todos esses 8 níveis. E como eu disse, eles funcionam interdependentemente, cada um está no seu nível e sendo trabalhado de uma forma, e ao mesmo tempo eles funcionam todos simultaneamente, ao mesmo tempo, concomitantemente, todos funcionando juntos como são interdependentes, né? Não são independentes, são interdependentes, um depende do outro para funcionar, ok? Então agora, vocês estão anotando aí, tudo bacana? A gente vai dar uma explicação mais geral do que significa e de como você pode trazer isso para a sua prática no dia a dia, beleza? Então, os primeiros 2 passos, Yama e Niyama, é uma coisa bem conhecida para nós, principalmente nós que somos brasileiros, que estamos bem acostumados com as tradições cristãs e etc. Então, para você, para nós, é bem comum entender esse primeiro aspecto. Yama e Niyama, como se fossem 2 braços. Yama são as restrições. O que são as restrições? O que você definitivamente não pode fazer. Toda religião tem lá um PDF com tópicos que você não pode fazer. Aqui na religião cristã, e na grande maioria, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode trair, né, adultério, você não pode odiar pai e mãe, certo? Você não pode roubar. Tudo coisas que são básicas para nós, ok? Básicas para a nossa consciência. Só que esses são os termos básicos, ok? Você, com você mesmo, você dentro do seu processo de desenvolvimento, você tem que ter o seu Yama bem trabalhado. Quais são as restrições que você mesmo se impõe em um certo ponto para que você consiga atingir um nível consciencial mais profundo? Qual a restrição que você se impõe? Qual o controle sobre si mesmo que você impõe para que você consiga alguma coisa? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela precisa emagrecer. Ela está se sentindo mal o corpo dela, ela está perdendo a saúde e ela precisa emagrecer. Só que ela consome quantidades de açúcar exageradíssimas, ok? O que ela precisa para que ela realmente ela emagreça, ela chegue naquilo que ela deseja? Ela precisa de um Yama bem trabalhado. O que é um Yama bem trabalhado? Autocontrole. Ela tem que aprender a usar a mente dela para restringir o que não faz bem para ela. Isso é um Yama bem trabalhado, certo? Então eu tenho que entender isso dentro do contexto do meu processo espiritual, do meu processo consciencial. Então, por exemplo, em alguns momentos pode ser que se alimentar de carne, eu não estou falando que isso é positivo nem negativo, cada um tem uma visão a respeito disso, ok? Mas em um certo ponto pode ser que um grande Yama para você, uma grande restrição, um grande movimento de autocontrole possa ser você retirar a carne do seu cardápio, por exemplo. Entende? Isso é um grande Yama. Um outro grande Yama é você trabalhar, de repente, com mais contenção na sua energia sexual. Principalmente para o homem, evitar a masturbação. Isso é um grande Yama. Entende? Por exemplo, não usar álcool, não usar tipos de drogas químicas, etc. Qualquer tipo de droga, seja ela, como diria, legalizada ou não legalizada. Cada ação desse tipo de movimento, cada restrição que você faz de autocontrole, você está trabalhando o seu Yama, a sua capacidade de se autocontrolar frente às coisas. Cada vez mais que você consegue ampliar o impacto do seu Yama, quanto mais autocontrole você gera, mais você consegue, de uma forma definitiva, trabalhar o seu interior. Esse é um processo inicial. Né? Todas as religiões, como eu disse, elas trabalham com essas restrições. No entanto, nós não estamos falando de restrições gerais. Estamos falando de restrições que você mesmo vai se impor através de um estudo, de uma autoanálise e da sua autoobservação sincera. De olhar e falar, tá, o que eu estou exagerando? O que eu estou totalmente fora do controle que eu preciso trazer aqui a minha rédea para cima disso? Eu preciso controlar isso, eu preciso ter autocontrole nesse sentido. Então, quando você faz isso, você está trabalhando o Yama da forma mais adequada possível, ok? É você com você. Não tem um pastor, não tem um livro que te fale o que você deve ou não deve fazer. É simplesmente você, no seu próprio processo de autoanálise, você fazer esse movimento. Maravilha? Então esse é um Yama bem trabalhado. Esse é a primeira parte, certo? A segunda parte é o Niyama. São como se fossem 2 pesos, né, de uma mesma balança. Niyama é a observância, é a disciplina. Então, quando você fala de restrição, de Yama, que é o primeiro ponto, são as coisas que você não pode fazer.
Quando você fala de niyama, que são as observâncias que você tem que fazer, ok? São exatamente esses pontos das disciplinas, do que você está se aplicando. Opa, falou que parou o áudio? Dá um feedback aí, pessoal. Tá? Ninguém falou nada? Tá tranquilo, hein? Me dá um feedback aí, meninada, para ver se está rodando o áudio, porque senão dá uma paradinha aqui. Beleza? Então, niyama. Niyama são as observâncias. São as coisas que você faz. Lembra? Yama são as coisas que você não pode fazer. Niyama, que é o segundo passo, são as coisas que você deve fazer. São as coisas que você tem que fazer. Ok? Então, por exemplo, o que eu posso instituir nas minhas observâncias, nas minhas disciplinas, ok? Que vai fazer com que eu trabalhe bem esse segundo aspecto, o niyama. Bom, eu posso me disciplinar a meditar todos os dias. Eu posso me disciplinar, como no caso da pessoa que está com dificuldade de emagrecimento, primeiro eu restringo a minha alimentação, eu tenho autocontrole no meu consumo de açúcar e eu começo a me disciplinar a fazer exercícios. Olha que interessante isso, entende? Então, por exemplo, se eu tenho ansiedade, quando eu vou trabalhar no aspecto da ansiedade com o yama, o que eu vou me autocontrolar? A não ter pensamentos negativos, a não ter pensamentos no futuro, porque essa é a dificuldade do ansioso, está sempre na frente. E qual que é um niyama bem trabalhado no caso da ansiedade? É eu me disciplinar a ter ações que vão me ajudar com que eu eduque a minha mente a não passar mais por esse processo ansioso. Como? Meditando, praticando exercício, escrevendo, desenvolvendo habilidades artísticas, ok? Existem várias formas de eu fazer esse tipo de trabalho. E tudo que eu fizer em prol, toda a disciplina que eu fizer em prol do desenvolvimento da minha consciência, isso configura um niyama, uma observância, né, dentro do trabalho interno, um niyama muito bem feito, muito bem trabalhado. E mais uma vez, não tem mestre, não tem livro, não tem ninguém para te falar as coisas que você deve fazer. Você, através de um processo profundo de autoanálise, tem que estar consciente de quais são as observâncias que você tem que ter, quais são as disciplinas que você tem que ter dentro da sua vida para que você atinja um pouco mais da visão que você tem interna, externamente também. Beleza? Vamos à frente. Asanas, terceiro ponto. Qual que é a postura física? E aí nós já começamos a entrar. Nós passamos porque os dois primeiros pontos, yama e niyama, eles são de aspectos morais, ok? Psicológicos, são atitudes internas. Eles acabam se manifestando em atitudes práticas externas, mas eles começam internamente, são atitudes internas primeiramente, ok? Agora, a partir do terceiro ponto, nós já começamos a configurar um movimento de prática, um momento de prática espiritual. E qual que é esse momento? Um momento onde você encontra a sua postura de prática, seja ela qual for. Você pode estar aqui, por exemplo, encostado numa cadeira. Muitas pessoas falam que isso é um grande sacrilégio, que você não pode encostar. Mas, meu amado, aqui da forma que eu vou te passar, eu vou sempre tentar trazer o mínimo de dificuldade para você, porque quanto mais dificuldade você tiver externamente, mais isso vai impactar no seu interno, enquanto conflitos psicológicos, dificuldades que vão ser geradas dentro de você. Então, toda a minha forma de ensinar, ela vai sempre te trazer para o mais leve, para o mais tranquilo, para o seu momento. E muitas vezes o seu momento não é o momento de ficar ali numa postura de lótus, com as costas sem apoio, nem nada disso. Talvez o seu momento seja outro. O seu momento seja você simplesmente sentar numa cadeira e respirar com tranquilidade, confortavelmente, ok? Então, qual que é o asana? O asana é exatamente esse. É você escolher a sua postura mais confortável que você consiga ficar por longos períodos de tempo. No início 10 minutos, depois 20, 30, isso vai crescendo. Mas tem que ser uma postura que você vai trabalhar, que você vai se desenvolver. Volto a dizer, não precisa ser aquelas posturas de yoga e Power Ranger, coisa do tipo. Não, de nenhuma forma. É uma postura simples. Simplesmente você senta, coloca os seus pés no chão, encosta na cadeira, coloca as mãos sobre as coxas e essa é a sua postura. Simplesmente essa postura de prática, ok? Você vai escolher uma postura para você. Asana não tem muito segredo, beleza? Muita gente conta muita história do Hatha Yoga, mas nós estamos indo no cerne, nós não estamos trabalhando com posturas, beleza? Quarto passo, pranayama. Lembra que a gente falou? Respiração consciente. Pranayama
não é exercício mirabolante de segura o nariz, respira pelo outro e tal, e encolhe o estômago e não sei o que. Não, não. Pranayama, e eu te desafio a que você vá nos anais históricos, nos estudos tradicionais e me mostre que pranayama como é tradicionalmente, você vai poder ter a possibilidade de ver que ele traz esse aspecto da respiração consciente e de forma nenhuma ele fala desses exercícios mais intensos de respiração. E isso, volto a dizer, veio muito depois. Isso é bem recente, tem 500, 600 anos aí que foram descobertos escritos do Pradipika Yoga, do Hatha Pradipika Yoga, que são as escrituras tântricas que falam sobre o Hatha Yoga. Okay? Isso tem relativamente pouco tempo em relação a essa tradição que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Vamos lá. Pranayama falado, respiração consciente. Então nada mais é do que você fazer aquele exercício que nós fizemos ontem, por exemplo. Para, respira, relaxa um pouco e observa. Beleza? Esse é o processo da respiração, uma respiração consciente que nós chamamos de pranayama, beleza? Quinto passo, pratyahara. Pratyahara, abstenção dos sentidos. Como que você consegue gerar pratyahara? E aqui a gente começa já a entender, voltar para o interno, mas em um estado não psicológico, um estado profundo, um estado essencial que a gente já começa a flertar com estados psíquicos muito diferentes do que nós estamos acostumados, ok? É o que a gente já poderia chamar de onda alfa. A gente já começa a entrar naquela onda alfa, sair da onda beta, que é a onda de vigília, onde nós estamos aqui dialogando e resolvendo as coisas, para uma onda de maior tranquilidade, uma onda alfa, onde você já percebe que os seus pensamentos eles já não têm tanto movimento assim, o tráfego já não é tão corrido, beleza? Então o que acontece? Quando você começa a fazer o pranayama, você está em uma postura, definiu o seu asana, está fazendo o seu pranayama, respirando e observando. Quanto mais tempo você consegue sustentar essa prática de asana e pranayama, mais forte pratyahara começa a surgir. Mais a pratyahara começa a se aproximar. Porque o que acontece? O que é pratyahara? Pratyahara é a habilidade de você se desligar de tudo que é externo, de sons, cheiros, toques, etc., e colocar toda a sua atenção no seu interior, ok? Então isso é pratyahara. Quando você está nesse trabalho respiratório, você consegue sustentar a sua postura, a sua respiração e a sua observação de si mesmo, pratyahara surge. Você se desliga do seu externo, tudo fica muito longe, o som fica muito longe. Às vezes, não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas quando você olha uma pessoa e você está começa a gerar uma sensação tão profunda que a pessoa fica até longe, né? Às vezes de olho aberto também isso acontece, de olho, a pessoa fica muito longe. Isso é o início de pratyahara. Isso quer dizer que você se interiorizou tanto que assim como a tartaruga encolhe os seus membros quando ela se sente assustada, você trouxe os seus sentidos para dentro, colocou eles todos em direção ao seu interior. Quando isso acontece, pratyahara surge. Você se desliga do externo e você se coliga com o seu interno. Quando você sustenta asana e pranayama, surge pratyahara. Ok? Beleza até aí? Aí estamos lá, sustentando asana, sustentando pranayama, sustentando pratyahara. Quando nós sustentamos esses três juntos, surge o próximo passo, que é dharana, concentração. Então eu consegui tirar todos os meus sentidos de fora e trazer para dentro. Surgiu pratyahara. Quando eu sustento esse estado da minha atenção totalmente dentro de mim, começa a surgir o próximo passo. Dharana, concentração. Eu começo a me concentrar. Eu não só estou desligado externamente, mas eu começo a trazer também todos os movimentos internos que estão acontecendo dentro de mim, eu consigo trazer para uma unicidade. Eu consigo pegar toda aquela multiplicidade e afunilar, trazer para uma unicidade. Isso é dharana, isso é concentração, ok? Então, voltando, estamos em postura, asana, praticando respiração consciente, pranayama. Conseguimos fazer a abstração dos sentidos, pratyahara.
conseguimos gerar concentração, dharana. Um vem após o outro, um vem da sustentação do outro, ok? Por isso que eu digo que eles são interdependentes. Então eu gerei concentração. Estou aqui com aqueles 4 estados: asana, pranayama, pratyahara, dharana. Quando eu consigo sustentar a dharana por longo tempo, quando eu fico concentrado por um longo tempo, é como se eu estivesse como jardineiro preparando o chão adequado, plantando a semente e fechando. Quanto mais tempo passa daquela semente ali, sendo trabalhada por aquela terra e pelo amor daquele jardineiro, né, que ele não vai ficar abrindo, né? Ele não vai ficar abrindo, nossa, nasceu, será que nasceu agora? Meu Deus, e agora nasceu? Não, ele simplesmente fecha aquilo, né? E sem expectativas, apenas com a amorosidade que ele tem, ele zela por aquilo, ele cuida daquilo, ele sustenta aquele estado, que é o estado de concentração. A partir disso, desce um estado que é chamado de estado meditativo. E aí sim o jogo fica interessante. Porque no ponto de concentração, o que acontece? Quando você está concentrado em alguma coisa, você tem uma habilidade, digamos, de 80% de manter o foco. Os outros 20% são flutuações, que você perde um pouco e volta. Então, nesse estado existe ainda essa instabilidade. Okay? No estado de dharana existe uma instabilidade. Algumas flutuações acontecem ainda, a concentração não é total. Agora, quando você sustenta esse estado de concentração, esse poderoso estado de concentração, e você possibilitou a descida de dhyana, a descida do estado meditativo sobre o seu ser, não existe mais flutuação. Então, a concentração que estava em um determinado objeto, em uma determinada coisa, pode ser a sua respiração, por exemplo, no estado de dhyana, essa concentração some, porque concentração implica que você esteja atento a algo. Sim, Vanessa. Perfeito. É melhor observar do que focar. E é exatamente isso que a gente está tratando agora. Quando surge dhyana, quando surge o estado meditativo, ele não é um esforço, ele não é um foco, entende? Ele vem dessa capacidade de você observar, mas isso só surge quando você sustenta o foco. Você sustenta a dharana, que é esse estado que vem antes de dhyana, o estado anterior à meditação. Você tem que sustentar o foco em algo. E muitas vezes o foco que nós trabalhamos, sendo um foco interno, podem ser 2. O estado de observador ou a respiração, certo? Sendo que qualquer um deles vai gerar essa tua capacidade de ter foco. Por quê? Para que você possa fazer o estado meditativo descer, você tem que praticar o estado de unicidade mental. E muitas vezes esse cansativo é porque sim, é um trabalho imenso, parece ser um trabalho de Hércules, né? Porque a nossa mente ela é muito dispersa, certo? Ela é muito dispersa. Mas nós temos que educar. É como aquele filho que a gente sempre deixou fazer tudo o que queria e depois a gente vai ter um pouco mais de trabalho para trazer ele para um alinhamento, certo? É a mesma coisa que nós fazemos com a nossa mente. Nossa mente ela está solta, ok? E agora nós temos que trazer ela para um prumo, temos que trazer ela para um alinhamento. Então é necessário, porque senão você nunca vai conseguir trazer essa experiência da unicidade mental que dharana proporciona, que a concentração proporciona, ok? Mas é só uma fase, isso não acaba aí. E aí quando você consegue sustentar bastante concentração, bastante dharana, surge dhyana, o estado meditativo. Porque a concentração, exatamente, ela é cansativa porque ela ainda traz flutuação, é muito difícil de você conseguir uma concentração perfeita. E a concentração perfeita, ela não pode ser um esforço. Olha que totalmente contraditório isso. Porque a concentração perfeita só vem a partir do estado de dhyana. E o estado de dhyana não é algo que você faz, é um estado que acontece a partir da sustentação de todos esses passos anteriores que a gente veio discutindo até aqui, certo? Então ela acontece, pum, ela desce. E aí qual é a sensação? Se você, por exemplo, lembra que na concentração eu falei, você tem que ter um foco, certo? Você está aqui e o foco da sua concentração está aqui. Seja a sua consciência do observador que observa os pensamentos e as emoções, seja a consciência do observador que observa a própria respiração, certo? São 2 aspectos. Então,
em qualquer um desses sentidos, quando surge dhyana, quando surge o estado meditativo, verdadeiro estado meditativo, o sujeito e o objeto, eles se fundem. Pum. Um some no outro, um desaparece no outro. Ok? Então, quando a meditação verdadeiramente acontece, é como se você perdesse a borda. Então, até o estado de concentração, você é uma garrafa cheia de água dentro do mar. Então, você ainda possui uma individualidade. Você ainda percebe, eu sou esse e estou observando isso. Você percebe essa dissociação. No estado meditativo, não existe a possibilidade de você perceber essa dissociação. Você percebe apenas a unicidade total. E aí não é unicidade mental, é uma unicidade consciencial. É algo muito mais profundo. Você consegue realmente, é como se você quebrasse essa garrafa cheia de água no oceano e tudo aquilo que era até então a sua individualidade se dissolve no todo. Então essa é a experiência de dhyana, essa é a experiência real do estado meditativo. E para que você veja, né, porque eu estou falando coisas que podem parecer até complexas, mas não é complexo, é algo bem simples. Você muitas vezes experimentou esse estado enquanto, por exemplo, algum homem estava jogando futebol. Você pode ter experimentado esse estado de total fusão, de total liberdade da sua individualidade. Você não estava pensando, eu sou o Lucas, tenho que voltar a tal hora. Não, teve um momento ali onde você estava tão integrado na coisa que você simplesmente entrou num estado de dhyana, você perdeu a sua individualidade. Né? E esse é o grande trabalho da meditação, fazer com que a sua individualidade desapareça. Quer um outro exemplo? Enquanto você está fazendo sexo, amor com a sua companheira ou com o seu companheiro, você também experimenta esse estado de total dissolução da individualidade. Existem muitas oportunidades, como eu disse, quando você está comendo alguma coisa que você gosta, quando você está fazendo um esporte muito radical, você está sentindo uma adrenalina muito grande, existem muitos momentos onde você experiencia esse estado de dissolução da sua individualidade. São momentos rápidos, né? Mas são momentos muito profundos e que nós acabamos por não conhecermos o que são esses estados de consciência, nós acabamos não percebendo. Mas são estados muito profundos que dentro da tradição do Zen budismo, por exemplo, são chamados de momentos de Satori, momentos de iluminações rápidas. Né? Não é uma iluminação como a de Budas, né? Que são iluminações estáticas. Eles chegam naquele estado e eles se estabelecem naquele estado. Mas são satori, como os zen budistas chamam, momentos de iluminação espontâneos. E isso acontece conosco todos os dias, meus amados. Todos os dias, basta que vocês fiquem atentos. E a partir dessa explicação, talvez fique um pouco mais claro para vocês como vocês acessarem isso, certo? E a partir de dhyana, mais uma vez, não é o estado final, né? Mesmo que você esteja ali, você dissolveu a sua individualidade, ainda não é o estado final. Dentro dessa explicação, dentro dessa sistematização de desenvolvimento da consciência, Patanjali fala que o estado supremo é o estado de Samadhi. E o que é o estado de Samadhi? Em dhyana, em meditação, o ser ele perdeu a sua individualidade. Ele conseguiu sair da sua casca, certo? Só que ele ainda nesse nível de experiência, ele ainda consegue voltar. Como eu disse, é um momento de iluminação espontânea, não é algo estabelecido, certo? Ele sempre retorna. Ele tem a experiência de meditação, mas a consciência dele diminui de volta e volta para o estado comum que ele estava antes. Claro que muito transformado, obviamente, muito transformado, são experiências que não se transformam muito, mas ele volta ao estado comum, certo? Agora em Samadhi, quando você experimenta Samadhi, que é esse estado de fusão total, onde você não só perde a sua individualidade, mas você reconhece o que você é de verdade, qual que é a tua essência, você se reconhece como a própria criação em movimento, né? Sem ser um ser circunscrito a uma individualidade, mas você se percebe como um processo universal em expansão, o que é algo incrível. Quando você experimenta esse estado, você não volta mais. Né? Você ainda vive aqui uma vida humana comum, mas você sempre vai ter algo como um aroma que te persegue, um sabor que sempre vai ficar, né? Não nos teus lábios, mas no teu coração.
né? Você sempre vai sentir a presença do divino junto com você. E meus amados, pode parecer muita história isso, né? Pode parecer nada real para nós, para o nosso dia a dia, mas de coração eu compartilho com vocês que é algo tão simples, é algo que na verdade é simples porque nós fomos criados para isso, né? É muito louco porque todas as dificuldades elas foram criadas por nós, nada além de nós mesmos. Então é muito interessante porque muitas vezes a gente olha para todos esses pontos que nós estamos estudando juntos aqui e pode parecer algo tão difícil de se fazer, mas não, mais difícil é a gente continuar sustentando essas máscaras, essas mentiras, essas ilusões das 3 dimensões que nós atuamos, né? Acreditando que o apego, o ódio, a maldade, atrasar o lado de outras pessoas vai nos trazer algum tipo de benefício. Não, muito pelo contrário. Tudo que nos é pedido, Jesus já falava isso, e para nós aqui que temos uma cultura cristã, mesmo que nós não sejamos cristãos ou não pratiquemos nenhum tipo de religião, o que é o meu caso, eu não pratico nenhum tipo de religião, mas eu tenho muito forte para mim que o amor é o caminho, né? E todos nós que estamos nesse tipo de desenvolvimento, de trabalhar o caminho do amor, nós temos que ter esse olhar aprofundado para o nosso próprio interior, porque não existe geração de amor se nós não estamos conectados, primeiro conosco e com Deus que está dentro de nós. Jesus falava, procurai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, seja lá o que você estiver buscando, não importa qual que seja o seu sonho, você pode querer um carro, cara, uma casa, tá tudo bem, não tem problema, nada disso, nenhum dos seus desejos não são inválidos. Tudo que você deseja no seu coração é super válido, entende? Só que primeiro você tem que procurar o contato com o divino, porque a partir do contato com o divino, você realmente amando o que você é de verdade, que é essa divindade que existe, quando você ama isso de verdade, todas as coisas elas fluem com facilidade para a tua vida, né? Você encontra, então muitas pessoas, por exemplo, que estão aqui no Medita Brasil, assim como eu, quanto tempo não desejaram fazer parte de um movimento como esse? Quanto tempo a gente não desejou ter a possibilidade de repente ter acesso a uma certificação, né, que coubesse no nosso bolso, ou como nesse caso, uma certificação gratuita para que a gente pudesse levar o nosso conhecimento e ajudar outras pessoas. Porque no final das contas, meus amados, isso é tudo o que importa. O quanto nós estamos ajudando outras pessoas, sabe? Não tem a ver com o quanto a gente ganha, como é a nossa casa, como é o nosso carro. Isso, literalmente, foda-se, né? Isso não importa. O que importa é o amor que você carrega no coração e o impacto que você tem na vida dos outros. Entende? Isso é o mais importante. Então, assim, busquem esse caminho, né? Busquem esse caminho. São 8 coisas que a gente tem que ter na nossa consciência. Deixem anotado no caderninho de vocês, isso vai cair na prova para a certificação de vocês. Mas, ainda mais, você não precisa nem fazer a prova, meu amado. Você não precisa de nada, além de simplesmente pegar essas 8 coisas, deixar no seu caderninho, e sempre que você puder, dá uma olhadinha para isso. Você não vai se arrepender, porque